Fala, galera! Estamos ao vivo? Será que estamos ao vivo já aí? Pode mandar um alô, pessoal que estiver aí no chat. Vamos ver se já está tudo ok aqui. Ok, já estamos no ar. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do canal Nocaute. Mais uma vez aqui com a galera do site MMA Inside, a gente vai debater tudo o que rolou no final de semana no UFC China. Foram poucas lutas relevantes, mas a gente vai aproveitar também para falar já dos eventos que vão acontecer na próxima sexta e no próximo sábado. Tem Rafael dos Anjos e Kamaru Usman, tem Maurício Shogun lutando neste sábado contra o Tyson Pedro e também tem Júnior Cigano, brasileiro, voltando ao octógono, pegando Taito Iwasa. Também vamos falar aqui da luta do Anderson Silva contra Israel Adesanya e vamos comentar sobre Tito Ortiz e Chuck Liddell, aquela luta horrorosa que a gente teve o desprazer de assistir. Para comentar comigo hoje aqui, novamente, Israel, do site MMA Inside. Seja bem-vindo novamente, Israel, falando com a gente ao vivo de Araguaína, Tocantins. Seja bem-vindo, Israel. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos comentar sobre o que aconteceu nesse final de semana, que teve muita coisa, mas pouca coisa que se aproveita. E nesse próximo final de semana vai ter muita coisa boa, vai ter boxe também, então tem muita coisa pra gente assistir. Também com a gente hoje aqui, André Sponton, tá ao vivo lá de São Paulo, ele que é um dos donos aí do site, um dos fundadores do site MMA Inside, o The Logic Man. Hoje acertei, André, ou não? Acertou, Zé. Boa noite a todos aí, é um prazer estar aqui novamente. E o Logic Man provou que é o Logic Man, né, Zé? Os palpites que eu dei, pessoal que quer ver o seu vídeo de novo aí, que ficou muito bom o podcast passado. Agradeço a repercussão, o pessoal elogiou. O pessoal riu bastante da cara do Israel também. Zé, foi bem legal ver que o palpite aqui do Logic Man deu tudo certo e tá provado aí, né? De toda a turma que participou do podcast passado, você foi o único que acertou o palpite aqui no Enganou, né? Eu errei os dois, eu errei do Overeem, achei que o Pavlovich ganhava e errei também o palpite aí do Enganou. André... Pode falar. André, vamos começar aqui por você, então, pra gente não demorar muito aqui no assunto. Daqui a pouquinho a gente responde as perguntas aqui dos inscritos do canal. Como é que você viu a luta principal? A gente teve aí a UFC Pequim, Francis Ngannou nocauteando o Curtis Blades. Se você tomasse um soco do Ngannou, hein, meu amigo André, o que aconteceria com você? Eu já estaria a 7 palmos abaixo da terra aí, não viveria para contar como foi a experiência, não. Aliás, poucos conseguem aguentar o poder da mão do camaronês. O Ngannou foi aquilo que todos nós sabíamos, brincadeiras à parte, né, sobre palpite, quem acerta e quem erra. Realmente a categoria dos pesados a gente não consegue ter essa certeza total devido ao que aconteceu. Uma mão acaba com toda a história. Você pode treinar, você pode ter a sua área completa ou no striking, ou no wrestling, ou no grappling, mas uma mão derruba tudo. E o Ngannou tem provado isso. A luta foi rápida, ela foi mortal. O Ngannou, ele começou bem, eu gostei da atitude dele, eu estava mais curioso para ver como seria, porque contra o Lewis foi uma coisa que ninguém entendeu, né? E um medo muito forte, nível de amador, mas ele provou que ele está no caminho certo, né? Ele respondeu à luta pífia que ele fez contra o Lewis e respondeu muito bem. Estava aceso, ele estava com uma mentalidade realmente para atacar, estava segurando o bote, ele deu um chute que o Blades já ficou um pouco esperto. Assim que eles trocaram alguns jabs, o Blades tentou entrar um pouquinho, ameaçou uma queda, o Ngannou já segurou. No próximo jab que o Blade soltou, o Ngannou já soltou um overhand e pegou, né? E quando pega na caixa já era. Depois foi só uma questão do Ngannou continuar socando, foi até bem respeitoso com o Blades e o juiz parou a luta. Então o Ngannou, ele tá de parabéns. Eu acho que ele tem um belo futuro pela frente. Ele tem trabalhado no jogo de quedas dele, o Zé Israel. Eu tenho gostado de ver o jogo de defesa de quedas dele, e pela falta de qualidade na categoria, ele é um prospect que realmente pode surpreender novamente contra um Miocic ou contra até um DC, que eu acho que é impossível porque o DC vai parar agora, né? Mas uma mão acaba. Então, por essa questão de a mão ser tão pesada, eu vejo ele com probabilidades de título também na categoria, Zé. A categoria hoje ela tá bem rasa, não é, André? A categoria hoje a gente tem aí
poucos lutadores que você possa dizer que o top 5 ali é a nata da categoria, dali para trás é um horror. Mas Israel, falando agora aí do futuro do Ngannou, você acha que ele recuperou a parte mental? A gente viu que a luta dele contra a luta passada dele contra o Derrick Lewis foi um horror de luta, a gente comentou semana passada. Nessa luta contra o Curtis Blaydes, a gente viu um Ngannou mais solto, um cara que parece que perdeu aquele medo. Você acha que ele recuperou a confiança, a parte mental dele agora tá legal? Como é que você prevê o futuro aí do camaronês / francês, esse cavalo chamado Francis Ngannou? Bom, se ele não tinha recuperado a confiança antes da luta, agora depois desse nocaute, com certeza ele recuperou, né? Nada melhor para recuperar a confiança do que uma vitória contra um cara que todo mundo colocava como favorito em cima dele, né? Bom, o Ngannou é uma das cobaias, por assim dizer, do Instituto de Performance do UFC, né? Ele é um dos poucos atletas que tem acesso ao centro de treinamento do UFC, o Instituto de Performance, e ao que parece tá dando certo, né? É um cara que tá aprendendo cada vez mais a defender quedas, a mão continua muito pesada, e assim, dá pra ver que não é um golpe qualquer aquele que o Ngannou solta. Contra o Overeem a gente já viu isso também, um uppercut daqueles eu acho que eu nunca tinha visto, um golpe tão bem aplicado e com tanta força ao mesmo tempo, e dessa vez agora esse overhand meio gancho também, que pegou bem na têmpora, né? Bem no botão, e não tem jeito, né? Ele pegou, ele derruba. Bom, o Ngannou chamou o Júnior Cigano do Santos, né? Que eu acho que seria uma luta muito ruim pro Cigano, né? Provavelmente ele perderia, pelo menos esse Cigano atualmente perderia pro Ngannou, eu vejo assim. Uma luta interessante pro Ngannou também seria o próprio Volkov, talvez seria uma luta boa também, né? Então, eu vejo essas duas lutas como as cenas que mais fazem sentido. Eu acho que o Ngannou tá uma vitória de voltar para pegar mais um title shot. E meu caro amigo Israel, a gente teve como co-luta principal deste evento o Alistair Overeem, o holandês / resto do mundo, já que ele representa também várias nacionalidades. Ele pegou o russo Pavlovich, e o Pavlovich aí era favorito nas bolsas de aposta, inclusive eu dei meu palpite aqui neste russo. Ele é um cara muito bom na trocação, mas o Overeem conseguiu quedá-lo, conseguiu ficar ali no ground and pound e acabou vencendo logo no primeiro round. Grande vitória do Overeem, ele precisava dessa vitória, não é, Israel? Com certeza, é uma luta para colocar o Overeem de volta na busca pelo cinturão, né, que é o que ele busca há muito tempo. André, e agora o futuro aí do nosso Overeem. Qual luta você colocaria agora pro Overeem? Inclusive, ele desafiou o Francis Ngannou, ele quer lutar com o Ngannou novamente. O que você acha? Casa logo essa luta ou espera mais um pouquinho, André? Olha, o Overeem, falando pelo lado do Overeem, depois eu vou dar minha opinião, né? O lado do Overeem, ele tem o direito de falar e pedir quem ele quiser. Ele é uma lenda viva. Infelizmente, o queixo dele, devido à grande quantidade de lutas que ele tem na carreira, desde épocas remotas aí, não é mais o mesmo. Mas mesmo assim, ele demonstra a garra de um lutador. Inclusive, ele soltou uma notícia dele, que se preferível for, ele morre no ringue, né? Se ele pudesse escolher como ele morreria, Israel, ele morreria dentro do octógono. Então esse é o nível de paixão que Alistair Overeem tem, né? Pelo jogo, pelo MMA. Ele é um cara que realmente honra o esporte, a carreira dele serve de inspiração para as pessoas. Eu tô vendo aqui pelo Fight Metrics, o Overeem, ele teve nada mais, nada menos que essa última luta contra o Pavlovich, 84% de taxa de acerto dos golpes significativos. O Overeem, no ranking geral histórico do Fight Metrics, ele é o primeiro da posição entre todas as categorias de peso a ser o lutador mais preciso. A gente fala de Conor, né, que a precisão dele é tudo, as pessoas louvam Conor, principalmente os brasileiros louvam Conor pela sua precisão, mas o Overeem é o cara que tem um recorde entre todas as categorias, com 73% de precisão. Então ele é um lutador fantástico. Se ele realmente tivesse uma fórmula mágica para que o queixo fosse o mesmo, o Overeem daria muito trabalho na divisão ainda. Infelizmente, ele vai perder. A minha opinião é que ele, se fizer um rematch, as chances dele perder novamente para o Ngannou são mais de 60%, porque o Ngannou tem mãos muito rápidas e uma mão acaba tudo. Se ele fosse de outra categoria, talvez ele teria muito mais sucesso.
Mas, meu amigo Israel, trocando agora aqui da água para o vinho, vamos falar um pouco aqui, então, dessa notícia, que sábado à noite aí pintou a notícia, da próxima luta do Anderson Silva. Ele vai enfrentar agora o nigeriano Israel Adesanya. O que você achou? Ficou surpreso? Esperava algo por aí? Queria outro adversário para o Anderson? Como é que você encarou essa notícia, Israel? Bom, lá na matéria que eu faço sempre depois dos UFCs, não fiz depois desse porque esse UFC foi muito ruim, mas eu sempre faço lá que as lutas para casar e um pouco assim de resumo sobre o evento. Eu coloquei o Adesanya talvez contra o Anderson Silva, né? O Anderson Silva, aceitando essa luta, perdeu aquela fama que muitos brasileiros têm, muitos fóruns brasileiros colocaram sobre ele, que ele escolhe as lutas que ele vai fazer, para que ele nunca pega confronto ruim para ele, porque ele não gosta de perder, quer manter a áurea dele de grande lutador da história do MMA brasileiro. Então, ele escolhe as lutas dele, pelo menos é o que as pessoas dizem, e eu não concordo. Então essa luta surpreendeu muita gente porque é um adversário à altura do Anderson Silva, e eu vejo hoje o Adesanya como sendo melhor do que o Anderson Silva jamais foi. Alguns dizem que o Adesanya não é melhor que o Anderson Silva no auge, eu vejo como sendo. O Anderson Silva, eu vejo ele um cara cada vez mais desleixado com o jeito que ele anda se preparando para as lutas. O game plan dele está questionável. Eu acho que o cardio do Anderson Silva também tá assim, para ser questionado também, que não é mais o mesmo de antigamente. Então eu vejo o Adesanya como sendo favorito, bem favorito para essa luta, algo em torno de 70-30. Mas, por outro lado, dentre os tops, esse é que o Anderson Silva tem mais chance. Porque todos os outros tops têm um jogo de wrestling que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Anderson Silva, né? O Anderson Silva sempre foi um cara muito fácil de ser quedado, e esse sempre foi o calcanhar de Aquiles na carreira dele. O Adesanya não vai tentar derrubar o Anderson Silva, mas por outro lado, hoje o Adesanya é um strike mais rápido, muito forte, tem mais gás. Então vai ser um confronto interessante, mas eu vejo o Adesanya muito favorito. O Adesanya é colocado como todo mundo como sendo o clone do Anderson Silva, né? E o próprio Adesanya falou que esse seria um confronto tipo LeBron James contra Michael Jordan, né? O cara que todo mundo fala que é o melhor da história hoje contra o que todo mundo fala que é o melhor da história de todos os tempos, né? Então vai ser um confronto interessante sobre esse aspecto também. André, sua opinião sobre a luta, gostou da marcação dessa luta? Ou você acha que o Anderson deveria pegar alguém, não digo da idade dele, mas um adversário que não fosse tão jovem e tivesse tão no auge como o Adesanya está hoje? A gente vê claramente que o Adesanya melhora de luta para luta. Ele vem já com 4 lutas nos últimos 12 meses e é um lutador que vai chegar num ritmo tremendo, voando, enquanto o Anderson está parado há 2 anos e é um lutador que ele vem gravando muitos filmes. Então ele é um cara que ele não tá com a carreira tão focada como ele estava há alguns anos atrás, quando ele ainda era campeão. Como é que você tá vendo esse casamento? Você espera uma vitória do Anderson? Você espera um domínio do Israel Adesanya? Quais seus comentários aí sobre essa luta, André? Zezão, Israel, eu pirei nessa luta, cara. Quando rolou essa luta aí, o meu WhatsApp pirou aqui, encheu de mensagem da galera falando: mano, casaram Spider contra Adesanya. Que animal, né? Me correram aqui pra acelerar a galera, fazer um monte de notícias pra gente atualizar lá no mmainside.com.br, no nosso Instagram, MMA.inside. Zé, tem 2 formas de ver essa luta. A forma primeira, que é a minha forma, a minha opinião, é ver quanto o Anderson Silva vai resistir contra o Adesanya. E a segunda forma de ver essa luta é ver um mito, que é um ídolo, né, tendo alguma chance contra um discípulo, né, direto, né, que se inspira muito no Anderson Silva. Eu não vejo como o Anderson Silva pode vencer essa luta. Isso não quer dizer que o Anderson Silva é ruim ou não, quer dizer que ele é um cara de mais de 42 anos de idade hoje. 43, né? Isso. A fisicalidade, o cardio não é o mesmo. A questão do queixo é uma questão bem complexa que a gente pode abordar agora, que as pessoas pensam que o queixo vencido é só uma questão de você levar muita porrada e você ter uma microlesão no cérebro e o organismo se proteger, e assim, uma forma de proteção é o cara desmaiar.
né? O organismo se protege dessa forma, vide Vanderlei Silva. Mas isso não é a única coisa que a gente tem que colocar quando fala de queixo deteriorado, Zé Israel. Muitas vezes, o cara, quando vai ficando mais velho, ele perde as suas sinapses, perde os seus reflexos. Então, o Anderson Silva sempre foi um lutador fenomenal, que usou muito bem as suas esquivas, né? Devido ao seu grande reflexo, para causar espanto e temor sobre seus adversários. Alguns falam que isso é uma coisa fake, que isso é um falso lutador, que na verdade, se fosse para ir pro pau mesmo, ele perderia algumas lutas e tal, mas tudo dentro do MMA é válido. Se o Anderson Silva tinha essa forma de colocar o meio de vencer suas lutas, tá valendo, tá dentro das regras, bora. Então, assim, como o Anderson Silva hoje, ele perdeu muito desse reflexo, ele está mais propenso a levar golpes e com isso perder mais, né? Então, o Israel falou muito bem, na minha opinião, que realmente é como se fosse um Michael Jordan contra um LeBron James. O Anderson Silva seria o Michael Jordan, um talento impressionante, aquele cara que consegue fazer a cesta, consegue tirar o golpe mirabolante, consegue fazer o lance genial, e o Israel é como o LeBron James, que é um cara que supera o Jordan em várias estatísticas já. Então o Israel Adesanya, ele golpeia com mais precisão, né? Ele consegue atacar, ele não precisa dessa áurea de esquiva e meter medo no adversário. O Israel que a gente fala que é o real thing, né? The real thing, é a coisa real. Então, infelizmente, pelo fato da idade do Anderson Silva hoje, Zé Israel, eu acredito que o Adesanya tem mais de 60% de chances de ganhar esse embate. Eu louvo o Anderson Silva por ele ser corajoso, por ele aceitar essa luta, por ele não estar escolhendo uma luta fácil, como o Israel disse. Ele poderia muito bem fugir disso, continuar chamando o Conor McGregor, como ele chamou, e era uma coisa ridícula de ver, porque o Anderson Silva é muito mais do que o Conor, e ele aceitou Israel. Então, eu tô torcendo pelo Anderson Silva nessa luta, mas se eu tiver que apostar dinheiro, vai ser na Adesanya, Zé. Falando um pouco aí, então, do card que vai acontecer, eu vou começar por você, Israel. Se recupere agora, hein? Rafael dos Anjos e Kamaru Usman. O que você acha? Aí deu ruim, porque Kamaru Usman é favorito. Vai fazer o quê? Ó, os caras vão falar que eu sou puxa-saco de gringo. Gente, não é isso, viu? Não é isso. Eu gosto dos lutadores brasileiros também, mas assim... o problema do Rafael dos Anjos, quando ele pega esses caras que são bons wrestlers e que também tem alguma coisa para oferecer no striking, é que assim, ele não é nem que ele é derrubado, mas se você for olhar a estatística de controle de ringue, ele sempre é amplamente dominado no controle de ringue. Ele sempre dá 9 minutos de controle de ringue para os adversários, 10, mais que 10. Contra o Khabib, por exemplo, não é nem que o Khabib... triturou ele no ground and pound. Eu não vi assim. O Khabib controlou o ringue o tempo todo, controlou o octógono o tempo todo, sempre estava ali dominando o centro, sempre estava pressionando, e o Rafael dos Anjos é um cara muito pressionável, e é um cara também muito fácil de ser amarrado. Foi o que aconteceu contra o Colby Covington mais recentemente, por você me dizer que o Rafael dos Anjos não era o mesmo quando enfrentou o Khabib, ele evoluiu de lá para cá, mas contra o Colby Covington foi a mesma coisa, inclusive tomou atraso em pé do pouquíssimo ameaçador Colby Covington, que tomou atraso por sua vez do Demian Maia. A gente pode fazer essa relação. Então, o Rafael é um cara muito fácil de ser amarrado, e eu acho que isso tem tudo para acontecer nessa luta aí. Nessa eu concordo com você, Israel, embora... Só nessa. Embora eu ache aí que o Rafael... essa luta eu não acho que tá uma diferença tão grande assim. Não acho que seja uma diferença... Na do Anderson Silva e do Adesanya, eu coloquei 60-40 ali pro Adesanya. Mas nessa aqui eu coloco uns 55-45 aí pro Kamaru. Eu acho que o nigeriano em pé, eu acho o Rafael mais técnico. Acho o Rafael dos Anjos aí um lutador que ele chuta melhor, ele tem uma trocação melhor do que o Kamaru Usman, mas ele não tem a potência do nigeriano. Então, 1 ou 2 golpes bem conectados aí do Usman, ele pode conseguir um nocaute, pode conseguir derrubar o Rafael e terminar no ground and pound. E se o nigeriano resolver usar as quedas, a defesa do Rafael melhorou bastante. A gente viu que o Covington teve muita dificuldade ali para colocar o Rafael no chão, mas o Usman, ele também é aquele lutador enjoado, põe bastante a luta ali na grade, faz um jogo parecido com aquele que o Covington fez. Então a luta ela é difícil pro Rafael, tanto em pé como pro chão. Levando pro chão, o Usman tem um ground and pound muito perigoso. Então é uma luta que o brasileiro vai ter que estar com uma movimentação muito boa. Eu acho que talvez chutar a perna ali do Usman, mantendo a distância, batendo e saindo, evitando a curta distância para não ser clinchado, não ser derrubado.
possa ser uma boa estratégia aí para o Rafael, mas como eu falei, eu acho que o Usman ele tem as ferramentas para anular o jogo aí do Rafael, e eu acredito que o Usman leva essa luta talvez na decisão. Sua opinião, André? Bom, gente, o Rafael tá com 34 anos, né? O Usman tá com 30. Temos 4 anos aí de diferença entre os lutadores. O Usman, ele abusa e usa da sua fisicalidade, da sua pujança física. O Rafael dependerá do lado técnico dele para vencer essa luta. Ele tem esse lado? Tem. Ele é um excelente lutador. A questão é que o jogo do Rafael, talvez eu seja xingado agora pelos brasileiros, mas eu acredito que não vou ser. O jogo do Rafael ficou manjado, Zé Israel. Ele simplesmente não consegue se comportar quando ele é clinchado. Ele não consegue, eu não sei. Cigano também mostra essa fraqueza. Quando o Caim clinchou o Cigano virou um refém. Eu temo que o Rafael vire um refém também nessa luta, se ele não trazer nada de diferente, um recurso para que esse clinch possa ser anulado, né? Eu acredito que ele vai estar rápido para essa luta. O problema é que as pessoas se baseiam muito no que ele mostrou contra o Robbie Lawler, né? E foi uma lutaça, né? Ele lutou muito bem contra o Robbie Lawler, mas o Robbie Lawler já vinha decadente também. O Kamaru Usman, ele é o cara que talvez seja um dos mais fortes da categoria, se não o mais forte. Eu não vejo como o Rafael pode vencer essa luta. Eu tô dando, com todo o respeito que eu tenho pelo Rafa, um abraço para ele, mas assim, eu tô dando 70-30 pro Usman, porque eu ainda não consegui ver onde o Rafael vai conseguir sair desse clinch. Se fosse uma luta a nível de K1, eu veria chance pro Rafael, mas não tem como. Eu vejo uma amarração do Usman, vejo ele sendo quedado e vejo um ground and pound de nível monstro do Usman aí pra cima do Rafael, né? Eu não sei, talvez o Rafael esteja treinando o seu jiu-jitsu de terceiro dan, né? Que ele tem essa faixa de terceiro grau. Talvez ele tá treinando alguma coisa nisso, né? Talvez ele tente ressuscitar esse jogo de chão dele, não sei, acredito que não, porque não é o que ele tem demonstrado, né? Eu acredito que só um milagre tira essa vitória aí das mãos do Usman, Zé. Vamos passar agora pro evento aqui de sábado, começar por você, André. Sábado a gente tem o retorno aí do Júnior Cigano, vai lutar lá contra o Taito Iwasa. Como é que você tá prevendo essa volta aí do Cigano agora? Ele vem já de uma vitória contra o Blagoy Ivanov, vai fazer já sua segunda luta este ano, depois aí do caso aqui de doping. Deixa eu ajeitar minha câmera. Aí. Como é que você tá prevendo aí essa luta? Você acha que o Cigano vai conseguir bater de frente aí com o Tuivasa? O Tuivasa é muito perigoso, principalmente no início, no primeiro round, mas é um lutador que tende a cansar. A gente já viu a luta dele com o Arlovski, ele fez um segundo e um terceiro round ali horroroso contra o Arlovski, ganhou na decisão porque era o Arlovski. Se fosse um carinho um pouquinho melhor, acho que ele teria perdido aquela luta. Como é que você tá vendo? Vai dar Cigano, vai dar Tuivasa? O que você espera da luta? Olha, Zé, em termos, vamos separar as áreas, né? Em termos técnicos, o Cigano é muito superior ao Vasa, mas muito, né? O boxe do Cigano, talvez até hoje, aí o pessoal, a brasileirada vai me idolatrar de novo, mas assim, o Cigano para mim ainda tem um dos melhores boxes da categoria dos pesados da história, né? Ele é um baita boxeador, cara. Tecnicamente falando, ele tem boxe para derrubar o boxe do Ngannou, pra você ter uma ideia, né? Não fosse pela força estrondosa do camaronês. Então, em termos técnicos, o Cigano, ele tá pau a pau ali na elite, né? Talvez um boxe, não tem, eu acho até que o boxe dele, aí pode ser minha opinião pessoal, mas eu acho o boxe do Cigano, inclusive, melhor que o do Miocic, que é um Golden Glove, né, que a gente fala. Então, assim, tecnicamente, essa luta tá pro Cigano. A questão é a mão entrando. Cigano tem o mesmo queixo? Cigano tá com o disjuntor em dia? O que a luta contra o Caim Velasquez mostrou? O Cigano melhorou a sua defesa para não ser clinchado? A isometria? Eu acho que contra o Vasa, o Cigano tem aí leve 5% de vantagem, tá? Mas pode ser o meu pachequismo falando. Porque se o Vasa conseguir, pelo menos, na isometria, clinchar esse Cigano pós-usada, que todo mundo não sabe como tá, eu não sei te dizer se o Cigano piorou ou melhorou pós-usada.
ele perdeu aí direto, mas eu acho que tá pro Cigano aí 5%, Zé. Pode me chamar de Pacheco. eu vou de Cigano nessa também. Eu acho que o Cigano vence, mas ele tem que tomar muito cuidado no primeiro round, não é, Israel? E assim, o Cigano, ele assim, depois daquela segunda derrota pro Caim, ele ficou esquisito, não é? Principalmente porque ele mudou de academia, né? Foi lá pra América Top Team, disse que ia ser o novo Cigano kickboxer, ia deixar o boxe de mão, que o boxe não resolvia mais. Mudou de academia por um tempo, não deu certo, foi nocauteado pelo Overeem, né? De forma assim fácil, o Overeem dominou ele completamente. E o Cigano, ele tá assim estranho, né? Parece que não consegue mais soltar os golpes da maneira que soltava antigamente, né? Não sei se é um caso de falta de confiança, medo de ser contragolpeado, mas o Cigano de antigamente tinha todas as ferramentas suficientes para derrotar o Tuivasa. Tuivasa é aquele cara muito perigoso, invicto, né? 8 vitórias, nenhuma derrota, tem muito punch, tem muitas armas em pé no primeiro round. A questão é, o Cigano tem o que é suficiente para sobreviver um primeiro round contra um cara tão explosivo e com tanto punch como o Tai Tuivasa? Aí eu não sei, eu vejo o Cigano favorito para essa luta, porque eu não acho que o Tuivasa vai conseguir nocautear ele no primeiro round, e a partir do primeiro round o Tuivasa vira aquele cara que é presa fácil, né, para qualquer lutador. O Arlovski deveria ter vencido a luta depois do primeiro round, o Tuivasa cansou bastante, mas não conseguiu. Mas eu acho que o Cigano, que é um cara melhor que o Arlovski, tem tudo que é para vencer o Tuivasa. Falando um pouquinho agora aqui da luta do brasileiro Maurício Shogun, que vai dar também neste evento. Mais uma chance aí pro Shogun vencer, André? Ou tá feia a coisa pra ele? Mano, aposenta, Shogun, aposenta. Eu sou fã do Shogun, Zé. Eu sou fã do Shogun, cara, mas assim, até a Chuck Liddell contra Tito Ortiz, que nós vamos falar daqui a pouco, eu era entusiasta da ideia de sêniors lutarem. Não sou mais. O que aconteceu naquela luta do Liddell contra Ortiz me fez odiar uma categoria. Só de alguém pensar em ter uma categoria para lutadores que já não estão mais no auge. O Shogun, cara, ele tem que aposentar. Eu sou fã incondicional do Shogun. Foi um dos caras mais cascas grossas que eu já tive o prazer de ver lutar. Enfrentou todo mundo. Mas é o que é. Ele simplesmente não é mais aquele Shogun que a gente quer que ele seja. E eu acho que ele tem que entender isso. Vamos aguardar então para ver aí. Eu acho que o Tyson Pedro entra como favorito aí para a luta. É uma luta difícil para o Shogun pelo seguinte: o Tyson Pedro, ele tem um bom jogo de quedas, ele tem um bom jiu-jitsu, mas tem vezes que ele é muito burro. A luta dele com o Sampru, meu Deus do céu, o que foi aquilo, hein, cara? Ele tava com a luta ganha e conseguiu entregar a paçoca ali, o Sampru acabou vencendo. Eu não coloco o Shogun assim como uma zebra total nesse combate. Eu, inclusive, acho que o brasileiro é mais técnico na trocação, tem mais potência do que o Tyson Pedro, mas é como a gente falou ali na luta do Anderson, é uma questão também da conjuntura da carreira do Shogun. Então, sim, se o brasileiro entrar focado, ele tiver feito um bom camp, o Shogun é um cara que ele peca muito aí na parte física, a gente sempre vê que ele chega ali com o shape um pouquinho acima para suas lutas. Se ele chegar com um shape bom, bem treinado, eu acho que ele consegue sim fazer uma boa luta aqui com o Tyson Pedro, mas ainda acho que o australiano aqui é favorito pelo momento da carreira dos dois, mas eu não coloco o Shogun como uma zebra total. Israel, seu palpite aí pra luta. Pô, Zé, é difícil, bicho, é difícil, o que é que eu vou falar? Gente, o Shogun tá só o churrasco, a verdade é essa. Shogun tá só o churrasco. Eu tô vendo aqui, eu tô rindo aqui, Zé, que eu tô vendo os comentários aqui. Obrigado, galera, pelo carinho, viu? Assim, depois olha lá, André, tá engraçado. Gente, o Shogun, o UFC tá tentando aposentar ele há tempos, né? Tá colocando o Shogun contra algumas pedreiras que são favoritos. O Shogun, acho que ele não é favorito há muito tempo. O último cara que o Shogun foi favorito foi o Anthony Smith, depois ele veio uma sequência de ser zebra contra todo mundo. Não vejo onde o Shogun possa vencer o Tyson Pedro, porque mesmo na última derrota do Tyson Pedro pro Sampru, ele deu um knockdown no Sampru.
que conseguiu se recuperar de forma miraculosa e achou uma Kimura lá. A questão é, o Shogun já tomou tantos nocautes e tanta pancada na vida que não tem mais o poder de recuperação de antigamente. Antigamente o Shogun fazia muitas guerras, conseguia se recuperar de grandes atrasos e acabava vencendo a luta depois. Como, por exemplo, com o Lyoto Machida, que tomou um atrasinho, depois acabou nocauteando o Machida. Já o Shogun de hoje toma um, cai e fica. Infelizmente é isso que acontece com o Shogun. O queixo já não é o mesmo, né, Israel? E assim, quanto um cara que tem tanta coisa para oferecer em pé como o Tyson Pedro, eu vejo o Shogun como sendo bem zebra para essa luta. Não sei, né? Talvez se o Shogun chegasse muito bem preparado para essa luta, talvez ele faria uma luta mais dura, mas o Shogun de hoje dificilmente vence o Tyson Pedro. Acredito que essa luta talvez não passe nem no primeiro round. Vamos falar rapidinho então aqui, o Israel já comentou agora há pouco aí, o André também. A gente teve, na minha opinião, um mismatch aí que, meu Deus, cara, foi horrível de assistir. Eu sou um cara que eu gosto de ver lutas de veteranos, principalmente lutadores que a gente assistia e via o cara nocauteando, e via o cara ganhando de forma espetacular, como o Chuck Liddell, como o Vanderlei Silva. Mas foi mais ou menos o que você falou, hein, André? Depois de ver essa luta do Chuck Liddell, dá para repensar um pouquinho aí de ver esses veteranos em ação. Mas no caso do Liddell, eu acho que é um caso específico, né? A gente lembra que ele ficou 8 anos, né? 8 anos sem lutar. E quando ele aposentou, que ele saiu do UFC, se não me engano, antes ele tinha lutado com o Rich Franklin, a última luta dele no UFC, ele já vinha ali de 5 nocautes em 6 lutas, então ele já tinha que se aposentar, não precisava ter voltado. Eu dei uma olhada na bolsa dele aqui, não é uma bolsa assim tão alta. O que você achou? Você achou que valeu a pena para ele aí ganhar esses 250, 300 mil dólares, ou teria que ficar aposentado mesmo, hein, André? Bom, o Liddell, ele não precisa do esporte para sobreviver. Ele é instrutor de artes marciais em várias academias, né? Ele, inclusive, tem contatos com o exército americano, né? Ele faz trabalho de consultoria no exército. Então, o Liddell é um cara resolvido profissionalmente falando. Ele faz o que faz pela paixão pelo esporte, né? Hall da Fama máximo. Olha, se teve eu não costumo trabalhar com fanatismo, ser fã, né? Eu fico brigando com o Israel porque ele fica enchendo o saco do Khabib, que ele é fã do Khabib. Mas se teve um fã que se eu posso ser chamado de fã, foi do Liddell, ô Zé. Porque eu adorava ver esse cara lutar. Ele tinha um timing fenomenal, né? Tinha uma pancada que, meu Deus do céu. Ele foi um cara que marcou a minha vida vendo MMA, né? Eu gostava muito dele. Mas o que eu vi contra o Tito Ortiz, cara, ele parecia o Trevor do GTA V jogando legado num delay ainda, sabe? Sabe quando aquele personagem de videogame que você tenta dar um golpe e o videogame faz um golpe mal feito, sabe? Ele parecia um personagem de videogame, tava com delay, tava bugado. E eu não gostei de ver isso. Eu não gostei de ver isso de um cara que eu gosto, entendeu? A luta em si, então o salário foi indiferente, ele não fez isso pelo salário, né? Tá lá no Golden Boy, porque ele quis atender o pedido dele de voltar a lutar, né? Mas a luta foi sofrível, eu não consigo falar tecnicamente do que foi essa luta, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, né? Não honrou a história dos dois, o Tito Ortiz estava lento demais também, é de esperar, são caras mais velhos, né? Então, assim, o Liddell ficou esperando, tentou encaixar 2 overhands, seu Madruga, que é o Kobe, que é o signature move dele, né? Não conseguiu encaixar. O Tito Ortiz, com alguns diretos, conseguiu liquidar a fatura. E foi só isso. Eu não acho saudável. Eu tava discutindo com uma pessoa lá no nosso Instagram, no MMA.inside, e ele falando, puxa, mas eu queria ver uma categoria dos sêniors, né? E libera, né, o tratamento, a suplementação, etc. Não precisa nem ter usada no meio, mas só de ver esses caras lutarem de novo já é um grande prazer. Desculpa, se eu me basear pelo que ocorreu ontem, tanto de Tito Ortiz quanto do Chuck Liddell, essa questão de categoria de sênior, pra mim, como se fosse um torneio de massa de futebol, tá encerrada. Pra mim, não deveria ter. Mas Israel, tua opinião aí sobre a luta, como é que você viu? Já dá pro Tito Ortiz desafiar agora aí o campeão do Bellator lá, o Ryan Bader?
Não, pelo amor de Deus, o Tito Ortiz, ele inclusive falou hoje no MMA Hour que já deu, né? Ele falou que só queria fazer essa luta mesmo e acabou. O Chuck Liddell que parece que deixou o futuro dele em aberto ainda, pelo amor de Deus. Meu Deus. Foi, porque assim, o Tito Ortiz já falou que era uma luta e pronto. Já o Liddell falou que o futuro dele no MMA ainda estava em aberto, né? Para mim, o De La Hoya e o pessoal da comissão atlética, já todos deveriam ir direto para a delegacia, porque essa luta não poderia ter sido sancionada. Israel, uma pergunta aqui para você. Você acha que esses lutadores eles não deveriam passar por um tipo de teste, um teste físico aí, para ver se o cara realmente está em condições de lutar? Porque claramente o Chuck Liddell não tinha condição nenhuma de estar dentro de um ringue, hein? Com certeza. O Chuck Liddell, assim, você dá pra ver que ele tá perdendo até um pouco de massa muscular, não é? Você dá pra ver, assim, que o cara deve ter problemas de coluna, a movimentação dele já não é mais a mesma coisa. Eu vi ele tentando circular no octógono, foi uma das coisas mais horrorosas que eu vi em muito tempo. E o cara foi nocauteado com um soco no nariz, né? Então, foi muito estranho. O queixo do Liddell não é o mesmo desde aquela luta com o Rashad Evans, que o Rashad nocauteou ele com aquele overhand muito bonito. E de lá pra cá o Liddell foi nocauteado várias vezes e acabou se aposentando compulsoriamente, né? O De La Hoya falou que o Dana White não pode obrigar ninguém a se aposentar. Mas olhando o que o Liddell se tornou hoje, o Dana White, por incrível que pareça, tomou a decisão certa de não deixar o Liddell lutar mais. Com certeza. Gente, quem acompanhou o UFC, eu acompanho há bastante tempo, e o Liddell era assim, podia-se dizer que era o melhor peso por peso do UFC, né? Por algum tempo ele foi. Gente, o Chuck Liddell era um monstro. O Chuck Liddell era um dos caras que mais contragolpeavam, que tinha uma das blitz mais interessantes de se assistir, porque quando ele sentiu o gosto de sangue, que era quando o lutador sentia um golpe dele, podia esquecer, podia dar adeus, porque ele não ia largar o osso. O próprio Tito Ortiz foi vítima 2 vezes dessas blitz do Chuck Liddell, que acertava muitos golpes de maneira consecutiva e com muita precisão. Então, ver o Chuck Liddell hoje sem conseguir nem circular em volta do octógono e sem conseguir soltar um overhand, então essa luta não podia ter sido sancionada pela comissão atlética. Israel, algum destaque final? Quer comentar mais alguma coisa aí dos eventos do final de semana? Mais alguma previsão aí para as lutas? Suas considerações finais, pode ficar à vontade. Vai ter boxe no final de semana, Zé. Deontay Wilder e Tyson Fury, que é a luta mais esperada do segundo semestre, depois de Canelo e Golovkin. Então acompanhem se vocês conseguirem. Não estou certo se o Sport TV vai transmitir essa luta, mas é a luta mais importante dos pesos pesados que vai acontecer nesse segundo semestre. É uma baita de uma luta, né, Israel? Deontay Wilder e Tyson Fury, provavelmente para decidir quem vai enfrentar o Anthony Joshua no ano que vem. Você acha que, Israel, você que é mais ligado ao boxe, eu não tô acompanhando tanto, você acha que pintando uma luta aí do Deontay contra o Joshua, você acha que quem seria favorito aí? Já que são 2 cavalos, hein? Luta por luta eu veria a vitória do Deontay Wilder, porque o queixo do Joshua não é um queixo de um peso pesado, né? Ele tomou um atrasinho do Povetkin, que é um cara bem menor que ele, tomou uns ganchinhos ali, sentiu, passou por algum momento acuado na luta, e o Deontay Wilder não tem isso de sentir. Se ele te acertar, vai doer e você vai cair. Especialmente com um cara como o Joshua, que não tem o queixo tão bom assim. Mas é um lutão, né? Com certeza, não. É luta assim 50-50, mas eu veria o Deontay Wilder favorito para essa luta. E o Tyson Fury também é um puta do lutador, né, André? O Tyson Fury, cara, ele é um cara que não arrega, né, mano? O cara veio pra causar e ele tá conseguindo. Ele tem um trash talk muito bom. Eu acompanho várias entrevistas dele. O cara tem carisma pra caramba, Zé. Tá fazendo baita de um barulho. O Deontay Wilder também é muito bom de trash talk. Ele tem várias nuances muito engraçadas. Ele fez um vídeo recentemente dele fazendo um desafio de pimenta, que tem tipo um Doritos lá nos States, que é um Doritos que é mega apimentado, um dos a pior pimenta do mundo. E aí o Deontay Wilder comeu isso, né? E ele começou a chorar no meio do desafio.
Aí ele falou assim, puxa, eu tô lembrando da minha vozinha, como a minha vozinha me amava, não sei o quê, só pra falar que eu tava chorando. Ele tem um carisma muito legal. Sobre o Tyson Fury e o Deontay, a vantagem do Deontay, não tenho nem o que pensar muito nisso. O Tyson Fury, se vencer essa luta, se conseguir sobreviver, vai ser no mental total, na técnica, mas a pujança física aí, por mais que o Tyson Fury seja um cara gigante, ele é lento pro Deontay, simplesmente ele é lento demais pro Deontay, a época dele já se passou. Mas, pelo mental, ele consegue alguma coisa, ele tem essa gana ainda. Contra o Joshua, concordo com o Israel também. O Israel é nosso especialista de boxe no site, eu acompanho um pouco, mas eu acho que o Deontay ele é mais selvagem do que o Joshua, e uma mão pesada pode entrar e o Joshua pode cair a qualquer momento. O Joshua acho bem mais técnico que o Deontay. O Deontay, quando tá bravo, parece que parece um pato socando, mas ele tem muita força, então qualquer uma que entre, ele pode vencer a luta assim. Eu também dou vantagem pro Deontay pela animosidade que ele tem contra o Joshua. São dois nocauteadores, né? Com certeza, eu torço muito aí pra essa luta sair, hein? Eu queria muito ter visto essa revanche entre Canelo e Golovkin. Pude ver mais 12 rounds aí de uma luta fenomenal. E se tratando de peso pesado, acho que é a melhor luta que a gente pode ter aí a curto e longo prazo no boxe, né, Israel? Pois é, Zé, mas assim, essa luta vai acontecer inevitavelmente ano que vem, porque o Deontay Wilder já assinou o contrato para essa luta já, verbalmente, entendeu? Então mesmo que ele perca, a luta vai acontecer, porque ele já acertou verbalmente com o Ed Hearn, que é o agente do Anthony Joshua. Se ele perder, com certeza a luta vai ter muito menos apelo, né? Mas eu acredito que a luta aconteça de uma maneira ou de outra. O Tyson Fury, o André falou bem, que ele é um cara muito técnico, e inclusive é o cara que derrotou o Vladimir Klitschko, né, quando ninguém esperava que o Vladimir Klitschko pudesse ser derrotado. Então, essa luta, o Deontay Wilder é favorito por causa do ritmo, mas não desconsiderem o Tyson Fury, viu, gente? Bem, então vamos chegando ao fim aqui, pessoal. Israel, obrigado aqui pela participação. O pessoal agora tá te elogiando aqui nos comentários, hein, Israel? Obrigado, gente. É muito bom fazer sucesso com vocês, mas brincadeira à parte, é assim mesmo, MMA... É muito subjetivo, né, Israel? Tem essa disputa de opiniões, né? Dificilmente alguém vai concordar com o outro e às vezes o resultado que acontece às vezes também não é o lógico, então é muita coisa a considerar. Mas muito bom fazer essa live aqui com o pessoal comentando ao vivo. Eu acompanhei mais por final aqui os comentários do pessoal. É assim mesmo, polêmica é sempre interessante porque gera discussão. Sim, sim. E uma coisa que eu acho engraçado também, André, Israel, eu recebo aqui no canal muitos comentários. Quando eu faço meus vídeos aqui de pré-evento, que eu dou um palpite, como eu dei agora aí, na luta do Ngannou, que eu apostei no Curtis Blades, e o cara não ganha a luta, prepara o ouvido aí. Prepara o ouvido que a galera pega no pé. Inclusive, errei os 2 palpites aí deste evento. Mas como eu sempre falo, a gente analisa os fatos, o momento, a atual conjuntura da carreira dos lutadores e também a gente faz uma somatória de fatores. Eu não gosto de analisar a luta olhando bolsa de aposta. Eu acho que as bolsas erram bastante, erram mais do que acertam. E o que eu sempre falo, se eu soubesse o resultado da luta antes dela acontecer, eu estaria apostando e ganhando dinheiro, eu não estaria aqui fazendo vídeos no YouTube, né? Então, ninguém sabe, né, cara? Essa luta do Anderson pode começar o Anderson ir lá e dar uma joelhada voadora com duplo carpado e nocautear o Adesanya. Pode acontecer. MMA, um vai dar soco na cara do outro, é uma coisa que pode acontecer, qualquer um pode ganhar. Quando a gente comenta, a gente analisa os fatos e dá a nossa opinião. Então nem sempre a minha opinião vai ser igual a do Israel, ou será igual a do André, ou é igual dos inscritos aqui do canal que estão acompanhando a live. Então MMA é um esporte muito subjetivo, cada um vai ter uma opinião, vai ter um ponto de vista, e o podcast é para isso, é pra gente debater, opinar e cada um falar o que acha de cada lutador, de cada luta, de cada evento. É assim que eu gosto e é assim que eu vou manter sempre o podcast, sempre com opiniões livres. Aqui não tem nada roteirizado, a gente não vai ficar escrevendo o que a gente vai falar, cada um vai falar aquilo que vem na cabeça e pronto. Enfim. Zé, pelo que eu vi aqui, o pessoal tá fazendo assim, todos os comentários certos, bons, né, e palpites certos como eu dei no passado, o pessoal tá pondo hashtag LogicMan,
Os comentários ruins, os palpites que não dão certo, tô vendo que o pessoal tá pondo hashtag tripa seca. Então vocês podem compartilhar essas hashtags aí no Instagram, tá no nosso MMA.inside, o pessoal, o Romero Height, o Black Beer, o Leonardo, você pode compartilhar a hashtag tripa seca, que a gente vai saber que é um comentário ruim aí, uma análise ruim, beleza, galera? Brincadeiras à parte, é isso aí Israel mesmo. Tá perdido amanhã, hein, Israel? O pessoal lá do site aí vai te pegar no pé, hein? Não, mas eles concordam comigo, o André concorda comigo, mas ele não tem coragem de falar. Acha isso? O cara tá me comprometendo aqui, Zé. Que história que é essa que eu concordo com você? O André, ele tá tão tímido hoje que ele não quis nem mostrar a cara, né, Israel? Não, mas eu falei isso pra vocês, galera. Eu tô com um terçol aqui que eu tô parecendo Corcunda de Notre Dame. Vocês iam tomar um susto se vocês vissem a minha cara aqui. Mas no próximo eu vou mostrar o meu rosto bonitinho. Agora, eu concordo com o que o Zé falou. Uma coisa é você analisar a luta e você fazer uma análise técnica, crítica, como o Zé e o Israel e nós fazemos. Outra coisa é você fazer uma aposta e você falar, poxa, torço pro cara e vai dar o cara. Não. Temos que ser responsáveis, porque ninguém aqui vai... O sucesso total do canal do Zé, que é um dos melhores canais de MMA do YouTube, com certeza, não é porque ele falou o lado da torcida, não. Porque ele falou o lado técnico e falou a verdade sempre. Doa quem doer, não importa se é brasileiro ou não. E a regra do sucesso é essa, né? Então a gente não pode fazer um comentário tipo assim, vai dar Anderson porque o Anderson é o cara, é melhor. Não, não é nem isso que esperam, né? Não é nem isso que esperam da gente. Eu vejo muito comentário assim, vai dar Anderson porque ele é bom, é o melhor de todos os tempos. Não pode. E qual é o argumento, né? Isso não tem lógica falar isso. O pessoal sabe, o pessoal tá pegando no pé do tripa seca porque tripa seca é legal de falar. Eu vou falar tripa seca toda hora agora. Ai. Israel. Amanhã o bicho vai pegar pra você e o pessoal vai ter um novo apelido aí, Israel. Eu já tenho muitos apelidos, né? Então tripa seca vai ser só mais um. Mas é sempre bom participar com você. Eu agradeço sempre pelo convite. Tanto que eu faço de tudo para participar do podcast. Primeiro porque você manja muito, você é um dos caras que mais manja que eu conheço. E também porque é sempre interessante ver o que o pessoal vai achar da sua opinião, porque o seu canal é um veículo muito grande, né? Muita gente acompanha seus vídeos, então é sempre interessante ver o que o pessoal vai achar da nossa opinião, né? Porque a gente tem sempre que evoluir. Sim. Inclusive, quero agradecer, eu não fiz um vídeo aqui ainda, agradecendo aqui a galera, mas a gente chegou agora a 63 mil inscritos, passamos aqui parabéns, hein, mano? Parabéns. Obrigado, hein, André? Passamos aqui de 10 milhões de visualizações, estamos com quase 11 milhões já. Uau! E eu quero demais, agradecer, cara. Quero agradecer aqui o pessoal hein, que vem acompanhando, que vem sempre aí compartilhando. A gente vê muitos grupos aqui de MMA e saiu um vídeo novo aqui do canal, o pessoal já posta lá nos grupos de MMA e no WhatsApp. Enfim, fico muito agradecido, o canal cresce porque os inscritos ajudam. Também quero agradecer aqui ao pessoal do MMA Inside, sempre com a gente aí nessa parceria aqui, trazendo o podcast, sempre trazendo comentários de muita qualidade, pessoal sempre analisando luta de forma fria, sem pachequismo, né, André? Isso aí. Enfim, vamos encerrar aqui então. André, muito obrigado então aí mais uma vez por estar aqui com a gente. E já fica o convite então aí para os próximos podcasts. O que a gente vai ter de novidade aí no site, André? Pô, Zé, olha, nós estamos formatando o nosso canal no YouTube daqui a pouco, que vamos fazer aí uma parceria bem legal, puxando pro lado cômico, né? Então, em 2 semanas nós devemos ter tudo pronto, né? Nós estamos com a Carlinha, que é uma grande campeã do Taekwondo, né? Foi da seleção brasileira, venceu inúmeros campeonatos. Ela tá fazendo a parte do Brasil com a gente, inclusive tem um evento novo saindo aí, que tem uma matéria nova no site. Os nossos colunistas, como sempre, Israel, Gustavo, Munha. O pessoal ainda vai conhecer o Munha, Zé. Sabe quem é o Munha? Sabe por que ele é chamado de Munha? A voz dele é igualzinha ao Munha dos Thundercats, cara. Ele fala rouco. Ele conhece o André, inclusive foi o Gustavo, né? Que produziu a gente pro... Sim, eu conheço o Gustavo. Então, vai ser muito legal, e são colunistas, e nós vamos passar as colunas do Israel e do Gustavo e de outros para vídeos no YouTube também. Sempre puxado pro lado um pouco mais cômico, né? Porque, assim, a gente vai até ser burro se quiser competir com você em termos de análise técnica, porque você é uma inspiração e você realmente manda muito bem nessa parte, Zé. Então, a gente quer ir para um lado que as pessoas também vão gostar, que é o lado mais cômico,
E você tá super convidado, assim que a gente lançar, você participar lá com a gente, e vai ser uma honra ter você. E é isso aí, nessa parceria nós vamos crescer muito. Então, a gente tem uma parte muito forte também no Instagram de parte de vídeos, né? Sempre puxando um pouco pro lado mais cômico, então a gente quer crescer nesse meio e a gente tá fazendo um bom trabalho até agora. E o Israel é super responsável por isso também, ele é uma estrutura fundamental pra gente e a gente tem muito orgulho de ter ele aí. O Tripa Seca aí tá mandando muito bem. Israel, novamente obrigado então pela participação. Suas considerações finais aí pra gente fechar o podcast. Bom, valeu mais uma vez pelo convite, né? Sempre bom estar aqui com vocês. O André sempre esse personagem aí, mais uma vez tive que escrever tudo que ele ia falar. Só nessa parte do Tripa Seca eu não escrevi isso aí não, foi por isso que ficou ruim. Muito bom participar aqui com vocês e sempre que puder estarei aqui participando com você, porque podcast é legal. Beleza, obrigado então, obrigado ao pessoal aí do site MMA Inside, Israel, também aí o André que estiveram com a gente hoje aqui no podcast, e a gente vai encerrando então mais uma edição aqui do nosso debate. Hoje demorou mais tempo, hein? Hoje passamos aí quase 1h30 aqui de podcast. Enfim, assistam, curtam, deixem o like, se inscreve, sigam o MMA Inside, vai ficar o link do site aqui na descrição, tá bom, galera? Um grande abraço aí pra vocês e até o próximo podcast.